O laboratório da usina investe em instrumentação precisa, em métodos validados, em operadores treinados. Mas existe uma etapa entre a coleta da amostra e a análise que raramente aparece nos protocolos de qualidade. O que acontece com a amostra no intervalo entre sair do processo e chegar ao equipamento? Fermentação, variação de pH, perda de umidade, degradação microbiológica. Tudo isso pode acontecer antes da primeira leitura. E quando acontece, o resultado analítico pode ser tecnicamente preciso e operacionalmente inútil. Hoje, vamos conversar com o Fábio Agapto, da TAC, sobre como conservação da amostra define a confiabilidade do dado e por que esse é o ponto de risco que a maioria das usinas ainda não colocou na conta. Fábio, bem-vindo. Olá, João, obrigado pelo convite. A gente se sente bastante honrado em estar participando, né, e conversando com vocês. Nós somos a TAC, somos uma empresa situada em Sertãozinho, especializada 100% em amostradores da parte sucroalcooleira, né, e também de outros setores, né, outros segmentos. Então, eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, né, que tem muito aí na parte sucroalcooleira em relação à amostragem, o que é, para que serve, e também a importância, né, a grande importância que os acondicionadores refrigerados têm na parte de conservação da amostra e manter as propriedades da mesma para que os resultados sejam eficientes e confiáveis aí para a tomada de decisão. Maravilha, Fábio. E para a gente começar, né, esse bate-papo aqui no Radar Strix, eu queria começar com uma pergunta bem introdutória, assim, né? Mas eu quero entender o que é uma amostragem e qual que é a sua importância aí no dia a dia operacional da usina. João, uma amostragem, ela serve para quê? Tirar partes do processo de uma forma representativa. Ou seja, quanto menor o intervalo entre as coletas, maior a representatividade que a gente tem do processo a nível de tempo real. Então, enquanto um processo sem amostradores teria que, imagina uma pessoa simulando, né, coletando ali manualmente amostras do processo, teria que ter praticamente uma pessoa em cada lugar, né, para poder fazer a retirada das amostras. Então, o amostrador ele chega para automatizar essa coleta de forma que ele possibilite fornecer a matéria-prima, fornecer o material a ser coletado de uma forma 100% representativa, automática, confiável e segura. Isso auxilia muito dados confiáveis para que o laboratório possa fornecer aos tomadores de decisão para identificar tanto erros de processo, ajustes de processo, quanto perdas industriais, o que significa muito dinheiro que a usina pode estar jogando fora. Maravilha, Fábio. E muito legal, né, isso que você traz, porque de fato uma amostragem bem feita é o que vai representar esses olhos do processo, né, para tomada de decisão, enfim, para esse processo trabalhar de forma contínua e cada vez otimizada, né? E aí, Fábio, a resposta mais comum do mercado para a conservação dessas amostras, né, dos amostradores, é o uso de conservantes químicos, especialmente amônia. Essa abordagem, de fato, resolve o problema de preservação dessa amostra ou ela troca um risco pelo outro? João, a conservação por amônia, ela vem de muito tempo atrás. Esse foi os primórdios, né, quando o pessoal começou a fazer o monitoramento das matérias-primas por amostragem. E isso é algo que, como tudo na vida, né, na parte industrial, tudo sofre evolução ao longo do tempo de uma forma bem rápida. Digo que de uns 10 anos para cá, alguma coisa menos que isso, né, foram desenvolvidos e percebido a importância de ser aplicado um acondicionador refrigerado. Isso serve tanto para sólidos quanto para fluidos. Isso é muito importante porque a refrigeração ela preserva tanto umidade quanto propriedades da amostra. Então, essa mudança na forma de conservar a amostra é algo que vem trazendo bastante resultado. Tanto que a Fermentec mesmo vem batendo muito em cima da conservação refrigerada, justamente pelos diversos benefícios que elas trazem. Isso a gente pode falar ao longo da nossa conversa. Então, assim, é muito legal, é um processo natural que está acontecendo em todas as indústrias de fazer a substituição do conservante químico para um refrigerador, e isso traz uma série de benefícios, tanto a nível de segurança, confiabilidade, resultados, né, para que possa fornecer realmente dados precisos e exatos para os tomadores de decisão. Legal, Fábio. Legal isso que você trouxe e dessa evolução, né, que a gente está o tempo todo trabalhando dentro do setor. Mas ainda, Fábio, existe uma percepção do mercado de que o acondicionador refrigerado
é um item complementar, né? Algo que se adiciona ao sistema de amostragem se sobrar orçamento. Como você posiciona esse equipamento dentro da cadeia analítica e o que muda na confiabilidade do processo quando ele é tratado como parte integrante do sistema e não como opcional? João, essa é uma pergunta muito legal. Fazer a aquisição de um amostrador sem refrigeração, isso é um item opcional dentro dos sólidos, mas para os fluidos, hoje ele já é parte obrigatória. Não tem como mais fazer a coleta sem refrigeração para os fluidos. E para a parte de sólidos, sólidos que eu chamo como bagaço, cana de cibrada, torta, é onde existia muito a aplicação da conservação por amônia. Então, hoje, sempre quando a gente vai ter contato com os nossos clientes, conversar com o pessoal até para poder fazer a apresentação dos produtos e elaboração do restante do processo, eu sempre ressalto muito a importância dos acondicionadores refrigerados. A tendência, como eu falei na resposta anterior, ela é trazer uma padronização desses fornecimentos para o acondicionador refrigerado. Justamente porque hoje todo mundo já consegue entender a importância e a economia, a confiabilidade que isso traz no processo. Então é muito legal e hoje a tendência mesmo é que todos os orçamentos e todos os fornecimentos, todas as conversas, né, que a gente tem com os nossos clientes, eles já saiam com os acondicionadores refrigerados, porque apesar de ter um custo um pouquinho maior de aquisição, os benefícios que trazem são muito superiores à conservação tradicional. Então, hoje, o tradicional, de fato, está se tornando a conservação refrigerada e não mais como era antigamente. Isso é muito legal, porque está mudando bastante os resultados que estão sendo fornecidos. Legal, Fábio, muito bom e interessante, né? Toda essa linha que você traz. E eu acredito que tem bastante relação com essa próxima pergunta, né? A TAC hoje ela atende usinas que trabalham com uma diversidade grande de matrizes, né? Bagaço, caldo, mosto, vinho, vinhaça, entre outros. Enfim, o risco de degradação pré-analítica é o mesmo para todas essas amostras? Ou existem pontos do processo onde a janela de conservação é mais crítica e onde a consequência de uma amostra alterada é mais grave? João, o risco de degradação das amostras ele não é o mesmo para todos os pontos. A gente enxerga hoje como os pontos mais críticos na área de fluidos, o caldo, né? São diversos caldos, e toda a parte de fermentação, mosto, vinhos. Então é muito importante que todo o conjunto de amostragem seja muito completo. Que seja um conjunto que tenha uma coleta eficiente, um sistema de asepsia eficiente e principalmente a conservação, tanto na parte de troca térmica, quanto na parte de conservação pós-troca térmica. Então, isso é muito legal para que não haja degradação da amostra. Isso nós estamos falando dos fluidos. Falando dos sólidos, além de existir outras propriedades a serem analisadas, a conservação refrigerada ela impacta diretamente na umidade. Exige muito cuidado, tá? Para a gente fornecer um equipamento que realmente preserve 100% essas amostras. Sem isso, de nada adianta, de nada resolve. Não tem sentido colocar amostrador em diversos pontos da usina, sendo que não tem uma conservação adequada. Legal, Fábio. E isso é muito interessante, né? Porque é isso, a pessoa tem um baita no amostrador, mas ela pode estar deixando ali de analisar essa amostra de forma efetiva, caso ela não tenha, de fato, esse conservador aí em conjunto. E aí, Fábio, para a gente fechar, né, o nosso bate-papo Strix aqui, a nossa última pergunta, para o gestor, né, o gestor de usina que precisa justificar o investimento nesse acondicionador refrigerado, a gente tirar daquele argumento qualitativo, né, de a amostra fica mais confiável, porque a gente entende que nem sempre a gente vai conseguir essa argumentação e a pessoa vai aceitar só por ter uma amostra mais confiável. Eu queria entender como que vocês aí da TAC, né, ajuda esse gestor a construir um número e a quantificar de fato o custo de uma conservação inadequada no contexto da operação dele. João, além de tudo isso que nós falamos, algo muito importante de ressaltar é a economia que os acondicionadores refrigerados geram. Imagina que uma usina tenha 3 amostradores de torta, um amostrador de bagaço e um amostrador de cana desfibrada. Imagina você ter que fazer uma reposição diariamente, diversas vezes, né, do conservante químico. Então, isso toma muito tempo de um colaborador da usina. Trazer essas conservações para um ambiente refrigerado não precisa fazer reposição. Então, você consegue otimizar o tempo dessas pessoas, otimizar, justificar
tudo que é pago para as pessoas para trazer novas funções para ela. Ao invés dela passar nos pontos, né, fazer essa higienização, tirar a amônia, colocar o novo conservante de forma certa, tem quantidade correta, né, tem a forma Uhum. correta de se colocar. Então, assim, a economia que ele gera ao passar do tempo é muito grande. Então, além de todos os benefícios que nós falamos de segurança, né, pois todos são com tranca, com cadeado, para não ter violação da amostra, qualidade, a confiabilidade e também tem essa economia. O pessoal, para fazer o manuseio da amônia, eles têm que receber a insalubridade, porque é um componente tóxico, tá? É uma substância tóxica. Então, fazendo essa substituição, é só benefícios. Então, a viabilidade do acondicionador refrigerado, ela é muito clara. O custo de implantação numa primeira etapa é realmente um pouquinho mais elevado, só que ao passar do tempo, vale muito a pena, tanto financeiramente quanto para todos esses fatores que nós conversamos durante esse bate-papo. Maravilha, Fábio. Fábio, obrigado, tá, por trazer clareza sobre os pontos, né, que nem sempre aparecem nas discussões do laboratório e por mostrar que conservar bem a amostra não é só um detalhe operacional, né, mas sim uma condição que, dado analítico, significa alguma coisa, né? Obviamente que mais confiabilidade, todas essas economias aí que você compartilhou com a gente. Deixo aqui o microfone aberto, né, para o último recado aí para os nossos telespectadores. João, é um prazer enorme conversar com vocês. A gente agradece a oportunidade e a confiança. E falando um pouquinho sobre a TAC, nós somos uma empresa situada em Sertãozinho, trabalhamos somente com sistemas amostradores e somos uma empresa em grande crescimento. Isso é muito legal, tá? Isso solidifica o nosso trabalho, mostra que nós estamos no caminho correto e a gente se coloca à disposição aí de todo mundo para poder esclarecer dúvidas, formular projetos, estar ajudando aí as pessoas no âmbito geral nessa parte de laboratório, tá bom? Então, precisou de amostradores, estamos por aqui e para ajudá-los da melhor forma possível. Maravilha, Fábio. Brigadão de novo por participar do Radar Strix. E aqui, né, para você que nos assiste, a gente começa a entender, né, que a qualidade analítica, ela não começa só no equipamento, mas ela começa no momento em que a amostra é retirada do processo. E aí, toda essa conversa que eu tive aqui com o Fábio, para você que acompanha Strix, a gente transformou tudo isso em um material executivo completo. Então, acesse o link que está na descrição desse vídeo e baixe esse documento diretamente no nosso site, pois o YouTube é só o começo. Então, inscreva-se no canal da Strix para continuar recebendo inteligência estruturada sobre decisões no agronegócio. Até a próxima.